Fala, fala meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Estamos aqui na área, né, trazendo aqui informações sobre o mercado de criptomoedas para vocês. E agora não vai ser diferente, né, que vocês estão ali me mandando lá direto. Lobo, fala aí sobre o Bitcoin, o que está acontecendo? Eu estou desesperado, eu estou nas altcoins, e aí é tanta coisa, o povo desesperado. Então eu falo, peraí, calma, respira, vamos entender o que está acontecendo no mercado em geral, para depois que a gente entender, aí sim a gente conseguir passar para os próximos passos, que é o nosso desespero, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva. Se você é antigo, você já sabe o trabalho ao qual a gente vem fazendo. Confere comigo até o final, que eu garanto que você vai saber o que vai fazer e como se interpreta o que está acontecendo dentro do mercado. Então, pessoal, a gente já com o gráfico aqui em aberto, né? A gente primeiro tem que ver qual que é a tendência primária do Bitcoin. Como assim tendência primária? Eu digo tendências nos gráficos maiores. Se a gente for trazer isso aqui e a gente conseguir perceber, nós conseguimos encontrar ainda na tendência primária do Bitcoin, que é uma tendência de alta. Muitas pessoas estão falando em cunha ascendente, outras pessoas estão falando em uma LTA, né? Primeiramente, o meu ponto de vista, eu acredito que seja exatamente uma cunha ascendente, né? Ou seja, uma cunha que vai começando a fechar até nivelar, depois cair, né? Mas claro, isso aqui vai da interpretação de cada um, ok? Lembrando que a gente primeiro tem que entender que a gente está na tendência primária, que é a tendência de alta, tendência altista, ok? Segundamente, temos que entender como é que encontra isso, né, dentro de gráficos menores, né, essa tendência, e aí o que a gente pode interpretar para o curto prazo. Primeiramente, se a gente for traçar, né, eu gosto de falar o seguinte, uma figura dentro dessa figura no tempo maior, o que eu posso estar encontrando? Pessoal, eu posso estar encontrando basicamente isso aqui, ó. Se a gente for fazer essa linha aqui, deixa eu pegar essa aqui, se a gente for pegar essa aqui com essa aqui, olha para vocês verem que lindo a figura que se encontra. Ou seja, temos numa tendência, né, primária, uma tendência de alta, como vocês conseguem estar vendo aqui, ou seja, ele ainda se encontra dentro da tendência primária. Por quê? Porque ele se encontra ainda dentro da própria cunha ascendente, né? Ou seja, conforme vocês estão vendo. LTA, cunha ascendente, isso aqui vai da interpretação de cada um de vocês, certo? Que seria esses amarelinhos. Outra coisa, aí quando a gente vai nos tempos menores, o que a gente consegue entender, né? Quando eu dou uma aprofundada aqui para entender, eu consigo ver que ele se encontra dentro, né, eu posso entender que seria uma cunha descendente. Vocês conseguem perceber que o que cada vez mais ela vai se espremendo. Olha aqui, ela começa aqui, abre, depois ela vem e vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, para até o momento que o que tende a acontecer a qualquer momento, ela fazer isso aqui para estourar de vez, certo? O que tende a acontecer no Bitcoin seria isso, no curto prazo. Não sabemos o dia, não a hora, nem o momento, que eu gosto de sempre de ressaltar isso aqui para vocês, ok? Pontos que eu posso dizer que o Bitcoin pode se segurar. Eu não acredito que o Bitcoin possa se segurar nessa região aqui, ó, nessa região de 39,40, né? Porque temos apenas um suportezinho, né? Mas esse suporte ainda não me mostrou, não teve um reteste, digamos assim, desse suporte que eu posso estar entendendo. Então eu acredito que ele possa estar vindo fazer esse suporte aqui nessa região desses 40, né, para assim, quem sabe, espremer essa cunha e voltar. Mas o Bitcoin ainda tem espaço para descer mais ou menos até uma média de 36, 37, 38, que seria uma média dessa região aqui, ó. Porque seria basicamente, né, a parte onde a gente se encontra, que seria o limite máximo, né, da tendência de alta. Para assim que eu acredito que muitos touros, né, ou seja, muitas baleias estejam esperando para estar comprando Bitcoin em maior quantidade aqui, para quando já subir eles já estarem dentro da jogada, digamos assim, certo? Primeiro eu tenho que mostrar isso aqui. Então primeiro a gente já viu que não tem momento para desespero, é preciso primeiro acalmar. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, né, é exatamente os indicadores, né, quando a gente fala de futuros. Por quê, pessoal? Isso é uma coisa preocupante que eu acho, que é exatamente o Open Interest. O que ele significa? O Open Interest significa a quantidade de contratos em abertos que as pessoas estão entrando. Vocês estão vendo que ele basicamente está no topo. Ou seja, isso aqui indica que logo logo teremos uma queda para essas regiões aqui.
Por quê, pessoal? Isso aqui é a questão de manipulação das baleias. Se vocês estão vendo que a maioria das pessoas estão achando que o mercado, né, digamos assim, o pessoal está abrindo contratos e tudo mais, e vocês estão vendo que se eu for abrir a questão dos nossos nos long e short ratio, se a gente for abrir aqui no diário, deixa eu ver aqui, se a gente for abrir aqui no diário, né, deixa eu ver aqui, se a gente for abrir aqui no diário, olha aqui para vocês verem os níveis que a gente se encontra. A gente se encontra basicamente o que? A maioria das pessoas estão apostando em alta. A maioria das pessoas estão apostando em alta. E se elas conseguem, se elas continuam apostando em alta, o que acontece? Maior facilidade para as baleias e os tubarões controlar. Porque se a maioria, as sardinhas estão apostando em alta, o que acontece? Eles vão e jogam o mercado aqui para baixo para buscar a liquidez daqui. Então, basicamente é isso. Isso é um fator preocupante que eu vejo para dentro do Bitcoin, né? E a gente falando aí de futuros também. Outra coisa, pessoal, que eu gosto de ressaltar também, né, seria basicamente, deixa eu abrir a questão aqui do volume, certo? A questão do volume, a gente se encontra ainda em um volume, né, na média de volume, na quantidade que a gente se encontrava anteriormente. Ou seja, desde aqui a gente se encontra com esse volume baixo. Então, enquanto nós não rompermos essa resistência aqui, digamos assim, dentro do volume, certo? A gente não vai ter uma tendência altista. Então, precisamos mostrar volume nessas regiões aqui, certo? Vou fazer de outra cor. Precisamos mostrar volume nessas regiões aqui para assim o Bitcoin retornar alto. Então, ainda não temos que nos preocupar. Outra coisa que a gente não tem que se preocupar, que eu dando uma olhada e tudo mais, pessoal, gráficos anteriores, né? Essa imagem foi o Danilo que me passou. Quero agradecer ao Danilo, certo? Como eu falo, é muitas coisas, então eu não tenho como ficar aqui e ali, então eu só tenho 2 olhos para olhar para pequenas coisas, né? Então aqui, graças a Deus, eu tenho vocês para estarem me ajudando. Que o que acontece quando a gente fala dos níveis de RSI, conforme vocês estão vendo aqui, toda vez que ele basicamente toca nesses níveis de RSI, o que acontece? Há uma explosão, ou seja, pequenas explosões. Então a gente tem logo que vai acontecer uma pequena explosão podendo pegar esses níveis aqui. Não sabemos, ou seja, 80k ainda assim ainda está dentro das nossas probabilidades. Vocês conseguem perceber isso aqui? Então beleza, primeiramente conseguimos ver isso aqui. E quando a gente vai no nosso RSI, o que significa o RSI? Significa o índice de força relativa, ou seja, vai significar a força que o mercado se encontra, pessoal. E se a gente for aqui no gráfico semanal, eu vejo isso aqui que é lindo. Que o que é, pessoal? Eu vejo que o nosso RSI se encontra nos menores valores possíveis, ou seja, no gráfico semanal. O que isso indica, Lobo? Isso aqui eu estou repetindo para vocês. Se vocês forem analisar os níveis de RSI anteriores, olha aqui, RSI anterior estava super baixo. O que aconteceu? Teve essa alta estrondosa aqui, que é exatamente isso aqui, ó. Depois caiu, RSI baixo. O que aconteceu? Teve alta de novo. E agora novamente RSI baixo. Ou seja, logo estamos mostrando que o mercado está praticamente sobrevendido, ou seja, está praticamente saturado de vendedores. Se não tiver esse controle, o mercado quebra. Então, basicamente, seria isso o que está indicando, certo? Então, o que eu tenho, mais uma vez, confirmando, pessoal, que teremos alta em breve. Teremos alta. Então, vocês viram que tem várias coisas que confirmam que a gente não tem que se preocupar, que a gente não tem que ficar desesperado com o que está acontecendo, porque é só a gente bater o olho aqui, olhar o gráfico e entender o que está acontecendo. Tem que esquecer notícia disso, notícia daquilo, notícia daquilo. Então só se interpreta com o gráfico. Com o gráfico é assim que as baleias e os tubarões eles interpretam, certo? Uma outra coisa que eu fui dar uma olhada aqui também é o nosso Fear and Greed, ou seja, o indicador de medo e ganância. Se encontramos nos menores níveis, praticamente de 15, ou seja, significando que o mercado está com medo. Se o mercado está com medo, o que acontece? É aquilo que eu gosto de falar: compre quando está em silêncio, e venda quando está o barulho em geral, né? Ou seja, então vocês conseguem ver que muita gente vai estar comprando nessas regiões aqui, porque está em silêncio, todo mundo com medo, todo mundo desesperado, achando que o mercado vai desabar para 0, para 2, para 10, como eu estou ouvindo. Mas não, olha um gráfico e entenda. Só lembrando, eu ainda acho, certo? Depois que a nossa cunha ascendente ela romper, eu espero o Bitcoin a 12k. Tem muita gente falando: Lobo, mas você falou 12k uma vez. Sim, eu ainda espero o Bitcoin a 12k alguma vez, sim. Por quê? Porque é 100% da correção do Bitcoin, que seria basicamente lá, 61,8 de FIBO, certo? Uma outra coisa
que eu quero ressaltar para vocês que a gente não percebe, né, que eu vejo poucas pessoas falando, pessoal, seria nada menos que o percentual, né, ou seja, o percentual de bitcoins nas corretoras. O que significa isso, pessoal? Olha aqui para vocês verem. Em 16 de março, se eu pego isso aqui, olha a quantidade absurda que tinha dentro das corretoras, né, de Bitcoin, ou seja, isso é percentual. 13 de abril, basicamente, é o percentual. Então vocês conseguem perceber que isso está cada vez diminuindo dentro das corretoras, né? Aí eu fui atrás de informações para confirmar se realmente estaria acontecendo isso, eu abro isso. E o que eu quero ressaltar, pessoal? Nível de Bitcoin nas corretoras está cada vez mais diminuindo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ou seja, significando que a porcentagem de saque dos investidores em geral, de baleias, né? Eles estão estocando Bitcoin. Como assim? Se você saca Bitcoin, você não saca para proxy, você saca para carteiras. Então é basicamente isso que está acontecendo. Cada vez mais Bitcoins estão sendo sacados para dentro das carteiras. Ou seja, nada de motivo para pânico. Então vocês viram que são vários fatores, né, que confirmam que a gente não tem que se preocupar. A gente tem que o quê? Só se preocupar com o operacional da gente, olhar para o gráfico e entender o que realmente tem de acontecer da lei da oferta e da procura, que vocês já estão cansados de saber. Pessoal, cada vez mais vocês estão vendo que o Bitcoin está se tornando escasso dentro das corretoras. Cada vez mais escasso dentro das corretoras. Vai chegar um momento que vai ter praticamente nada dentro das corretoras. E o que são as corretoras? Aonde você compra. Se lá dentro onde você compra não tem Bitcoin, o que acontece? O que acontece? Vai ter valorização. Lei da oferta e da procura. Quanto menos, maior valorização. Quanto mais, maior a desvalorização. Entenderam? Então, é por isso que eu gosto de ressaltar, não tem motivo para pânico. É só ter calma, é só ter paciência. Isso é apenas uma fase do mercado nos tempos futuros, entendeu? Então, isso quando vocês veem, pessoal, não tem nada que se preocupar. Tá tudo dentro do programado, tudo. É só ter calma, respirar, não deixar o emocional agir, porque se você deixar o emocional agir, é onde você acaba perdendo dinheiro, certo? E aqui para finalizar, eu quero ressaltar basicamente isso aqui para vocês, que eu achei muito interessante quando eu fui olhar também. Ou seja, mais uma coisa que está confirmando que estamos chegando nas zonas de praticamente reversão. Nossas bandas de Bollinger estão abrindo, ou seja, nossas bandas de Bollinger estão abrindo, significando que mais uma vez teremos alta. Ou seja, não tem motivo para desesperar, pessoal. Até dentro desse range aqui, a gente pode estar ficando despreocupado. É só ter paciência e calma que vocês vão conseguir, né, lucrar dentro desse mercado. Agora, se vocês colocarem o emocional, né, e ficarem falando, vendo pessoas falando, não, vai a 0, vai a 10, vai não sei o que. Não, pede para fazer uma análise e entender realmente. Se aquela análise for congruente com o que ele está falando e você conseguir interpretar, aí sim. Agora, se ele conseguir tentar passar coisas difíceis para vocês interpretarem e no final de coisas vocês não entenderem nada, o que acontece? A gente sim vai ter a confirmação que aquilo ali é mais uma balela. Beleza? Então, não hajam com medo, tenham tranquilidade, porque é o que eu falo. Quem tem paciência nesse mercado, ganha dinheiro. Lembre uma coisa, o mercado tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Não seja o impaciente, seja o paciente da jogada. Beleza? Então, galera, eu vou indo nessa. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço e eu fui!